Está aqui a nossa convidada de hoje, que é a doutora Gabriele Adames, dermatologista, vai esclarecer aí todas as informações sobre rosácea, né, que é um dos problemas aí que acaba, vamos dizer assim, com a autoestima, né, tanto das mulheres como dos homens. O que é a rosácea? Bom, eu falo muito assim em relação à dermatologia, a pele reflete as nossas emoções e a rosácea não é diferente disso. A rosácea é uma alteração inflamatória que acomete tanto homens quanto mulheres, principalmente depois dos 30 anos de idade, apesar de que pode acontecer em qualquer época, né? Ela é uma alteração inflamatória da pele, então ela pode ser desencadeada tanto por alimentos mais apimentados, por bebidas alcoólicas, estresse, alguns acham que aparece mais com atividade física e a principal queixa é aquela bochechinha mais vermelha, né? Acontece muito na descendência, principalmente quem tem descendência italiana e alemã, né? Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma incidência altíssima de rosácea, né? E tem vários graus, né? Então, começa com aquele grau assim, o paciente tá com o rosto normal e do nada começa com aquela bochechinha mais avermelhada, né? Então, tem alguns momentos que isso começa a incomodar mais, o que altera muito a qualidade de vida, né? Então, afeta até alguns ambientes de trabalho, mostrando, às vezes a pessoa diz assim, eu tô no meu ambiente de trabalho e os outros acham que eu tô com vergonha, ou que eu tô inseguro, transmitindo insegurança, né? Mas não, é uma alteração inflamatória da pele que está independente do estado emocional daquele momento. Pois né? Justamente eu ia te questionar sobre isso, né? Que quando a gente fala em pele, a gente fala no sistema emocional, né? Qual é a conexão, doutora, que tem a nossa pele justamente com o que a gente está vivenciando ou o que a gente vivenciou e que depois ela vai refletir na pele? No primeiro momento, dá para pensar também na alteração climática, né? Então, esse ambiente frio que a gente está, vento, frio, em contato externo com a nossa pele, vai desencadear uma rosácea, né? E da parte interna, o que acontece, que entra na fisiopatologia da doença, é pela vasodilatação. Ou seja, né, os vasos, eles começam a ficar com células inflamatórias em volta e eles vão aumentando, né? Primeiro, isso é temporário, vai e volta, né? Que é o que a gente chama de flushing, que é a bochechinha que vai e volta, que fica mais vermelha. Depois, eles já ficam dilatados permanentemente, né? E aí, fica com aqueles vasinhos mais visíveis. E o nariz também é muito comum, né? Ficar com o nariz mais avermelhado, alguns pacientes relatam no queixo. Depois disso, dependendo do grau de inflamação, como vai aumentando, começam a surgir lesões muito semelhantes a espinhas. Então, muitas vezes os pacientes chegam no consultório e dizem, eu tô cheio de espinha, mas eu tô com a pele seca. E não, é rosácea, né? E aí são desde espinhas menores, que são as pústulas, que tem aquelas bolinhas com pus, até nódulos inflamatórios maiores, né? Tem pessoas famosas que têm, tanto homens quanto mulheres. Depois desse grau das inflamações, dos nódulos, vai mais para um grau até de fima, que os folículos da nossa pele, eles vão dilatando, dilatando, dilatando e fica com aquele nariz maior ou queixo maior, isso é rosácea. Nariz avermelhado e grande, muito comum nessas descendências também, italiana e alemã. E também pode afetar o olho, couro cabeludo e outras regiões. E é interessante destacar que os homens também sofrem desse problema, né? Muito. Não acaba só com a vaidade das mulheres, mas dos homens. É verdade. Os homens têm procurado cada vez mais o consultório dermatológico. Tá acabando aquele mito de que o homem não pode se cuidar, né? Então, eles se incomodam, eles procuram tratamentos estéticos, eles ainda são mais conservadores, né? Mas isso é saúde, isso demonstra a saúde da pele, até porque a rosácea, muitas vezes, no homem é mais grave, né? Ela tem quadros como se fossem mais avermelhados, mais espinhas, e também muito comum junto com a dermatite seborreica, que é aquela caspa que dá na pele, né? Que a gente fala caspa na pele. Tem a caspa do couro cabeludo e a caspa da pele. Então, além do aspecto avermelhado, pode ter uma descamação que não cura nunca. E aí entram os tratamentos. Por isso que é tão importante descobrir o que está acontecendo no diagnóstico. A gente trabalha com o Photofinder na clínica, que é um equipamento de dermatoscopia, de dermatoscópio com ampla ampliação da pele, né? E aí a gente consegue detectar precocemente quando o paciente já está desenvolvendo um quadro de rosácea até inicial. E a rosácea, doutora, é legal falar, né, que ela tem tratamento, mas ela não tem cura. E assim, muitos problemas de pele, né? Não tem cura, mas tem o tratamento. Muito. A questão da nossa pele, saúde da pele, são doenças crônicas, né? E aí, desde a psoríase, essa dermatite seborreica, que é a caspa, a rosácea, elas não têm uma cura, mas têm tratamentos efetivos, né? Isso depende muito também do estado emocional daquela pessoa, alimentação, o estilo de vida como um todo. Então, quando o paciente nos procura para fazer um tratamento, e a gente tem tecnologias específicas para rosácea na clínica, né? Os pacientes já perguntam, mas e quantas sessões? Eu quero saber quantas sessões, né? Que eu vou ter que fazer para ficar curado. Não tem cura, mas às vezes 3 sessões de tecnologias, 3 sessões de lasers, ou 6. Aí a gente depende muito da avaliação daquele paciente. Tem que ter um tratamento individualizado e também em conexão com o estilo de vida, que é o que a gente está falando, né? Muitas vezes, quando os quadros já estão mais graves, tem que entrar com medicação via oral, sempre com tópicos com creme, né? A gente sabe que a questão do protetor solar é super importante, né? Porque como ele protege, né? Faz um filtro físico e um filtro químico
físico da pele em relação ao sol, evita que a gente fique mais vermelho, né, na exposição solar, e aí desenvolva uma rosácea ainda mais grave depois. E a gente comentava nos bastidores, inclusive, isso, doutora, o quanto é importante as pessoas se preocuparem com o fator de proteção solar. A gente fala aqui semanalmente no Faz Bem, né, que é fazer o mesmo processo de tomar banho e escovar os dentes, né? Tem que ter o protetor solar ali, ver com a sua dermatologista o que é mais indicado, ou até ter um conhecimento, né, de qual é o protetor indicado para sua pele. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem utilizar aí? A gente sabe que não é só nos dias de sol, né? É dia de chuva, é os dias nublados. Especificamente da rosácea, a gente fala da questão da exposição solar, mas protetor solar tem que ser um hábito, né? Tem que ser usado diariamente, independente da condição do clima do dia. Dias nublados também queimam, também aumentam o risco até para o câncer de pele, né? Então, o ideal é que se use todos os dias e com reaplicação ao longo do dia, né? A gente sabe que todas as luzes, né, estão interferindo na nossa pele, que são, por exemplo, tá? Então, pensando tanto na rosácea quanto no câncer de pele, a luz ultravioleta, né? A luz visível, que é a luz do celular, tablet, ela tá irradiando também, né? E a luz do infravermelho, que é o calor. Então, até um ambiente muito quente, por mais que não seja uma luz direta, pode fazer uma vasodilatação e piorar a rosácea. Então, para pacientes que ficam muito na cozinha, às vezes entram no carro e o carro está muito quente, secador de cabelo, podem piorar algumas doenças inflamatórias como a rosácea ou o melasma, que são as manchas na pele, que também pioram com a luz do infravermelho, que é o calor, a luz visível, tablet celular e também a luz do sol. E qual é a importância, doutora, da gente ter essa disciplina, né, desse cuidado com a pele, de aplicar o protetor, de fazer realmente esse tratamento, né? Eu sou suspeita para falar porque eu tenho rosácea e quem fez com que a minha rosácea sumisse de vez é a doutora Gabriele, né? Então eu tinha que colocar isso aqui, né, que a gente trouxe esse tema, porque eu tenho uma disciplina realmente com o tratamento. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas não levam a sério. Exatamente. É um tratamento contínuo. Existem diversos ativos para cada tipo de pele, né? No caso da rosácea, especificamente, né? A gente consegue usar alguns vasos constritores tópicos, né? Que evitam justamente esse flushing. Então, não são só tecnologias, é um todo. Também com outros ativos anti-idade, de tratamento de saúde de pele, hidratação, até por causa do frio, ressecamento junto, né? Então, existem diversos manipulados que a gente consegue adaptar a rotina de cada paciente, né? Então, com um creme, tu consegue colocar diversos ativos ali, né? Para ficar o mais simples do dia a dia, né? Que seja algo que incorpore a rotina daquele paciente, um cuidado a mais. A pele é o nosso maior órgão do corpo, né? E não pode ser esquecido, não pode ser negligenciado, né? E essas temperaturas excessivas, doutora Gabriele, qual é a tua posição sobre isso? Porque a gente sabe que agora no Rio Grande do Sul a gente está vivenciando temperaturas extremas no inverno e também aquele calor, né, no verão. Qual é a contribuição negativa que a gente pode dizer que isso traz para a nossa pele? O que acontece mais nessa época? Como a gente falou, a questão do frio, do vento em contato direto com a pele aumenta o ressecamento, né? E com o frio, o que a gente faz quando vai em casa? Toma um banho quente, né? E aí eu faço uma analogia com a tábua do churrasco. Como é que a gente tira a gordura da tábua do churrasco? Água quente. Como é que tu faz em casa? Chega, toma um banho quente e tira toda a gordura da nossa pele, tira toda a proteção, né? E aí o organismo entende assim, tá, mas onde é que tá essa gordura? Eu vou produzir mais. Então, começa a ter o que a gente chama de desbiose, ou seja, aquelas bactérias, aqueles ácaros, às vezes, que estão ali, eles aumentam e diminuem a concentração e não estão mais em estabilidade. E aí acaba com a proteção da nossa pele. E o que acontece depois? Pode surgir rosácea, que também é causada por ácaros e bactérias, pode surgir essa dermatite seborreica que a gente comentou, pode surgir algumas doenças que acontecem muito mais no inverno e até a questão da coceira, né? Então, a gente atende muitos pacientes assim, eu tô com uma coceira, tá, mas você tá tomando banho quente? Tô. Inclusive no couro cabeludo, né? Por causa disso, porque tu tirou toda a gordura da tua pele, tu tá com a pele muito mais ressecada, por causa da temperatura, e aí não hidrata, não tem um hábito de hidratação, então podem se machucar, podem desenvolver algumas doenças secundárias, né? E aquelas feridinhas que não cicatrizam mais pela coceira ou algum machucado. Então, é importante que tenham um cuidado maior, e isso em qualquer idade, né? Isso desde a adolescência, né? Que incomoda muito pela questão da produção de sebo, de óleos, até a meia-idade, até depois da menopausa, que a pele já está mais ressecada. E além dessa questão do banho quente, né? Que a gente sabe que é um problema, quais seriam os gatilhos que afetam aí a rosácea? Alguns a gente até comentou, né? Existem alguns medicamentos, assim, a gama é ampla, né? O fator genético, né? Super importante, 30% das pessoas é por um fator genético de descendência. Alimentação, alimentos apimentados, alimentos mais temperados também podem. Bebidas alcoólicas, como vinhos, a gente sabe que também tem um desencadeante maior. Existem relatos da questão da rosácea com algumas doenças neurológicas também, como Parkinson, né? Então, isso já está na literatura.
temperatura, atividade física, né? Atividade física, principalmente atividade extenuante, né? Que é corrida ou um aeróbico muito forte. E a exposição solar. Esses são os principais. E o estresse, claro, né? Sempre afetando a nossa pele. E essa alimentação calórica, né? Mais calórica, vamos dizer assim, que a gente tem aí no inverno. Tem alguma dica, algo que as pessoas podem fazer para tentar colocar algo mais saudável no dia a dia aí, para também não prejudicar, porque a gente sabe que a caloria acaba também trazendo acne, né? Não Sim. só a rosácea. Sim, a gente fala de glicação, né, na pele. Então, todos esses alimentos que depois vão virar açúcares como um todo, né? Isso tanto com dos carboidratos quanto os próprios doces ou alimentos com uma menor metabolização vão estimular maior produção de sebo da pele. A questão da rosácea, a questão gastrointestinal está total relacionada com a nossa pele. Tanto que um dos tratamentos que a gente usa via oral para rosácea são os probióticos, inclusive, né? Então, nós dermatologistas prescrevemos probióticos para tratamento de rosácea. São cepas específicas para a pele também, que às vezes faltam na nossa alimentação, faltam no nosso dia a dia. Então, realmente, colocar aqueles hábitos mais saudáveis, tentar diminuir a questão do carboidrato mais pesado, não que vai retirar totalmente, não é sobre isso, né? Faz parte da nossa vida, mas que seja de maneira controlada, né? Com 1, 2 dias na semana, já ajuda muito na saúde da pele, diminuir essa produção inflamatória geral, porque quando a gente está inflamado, isso como um todo afeta tanto a articulação. Pode dar queda de cabelo, pode dar acne, pode dar rosácea, e aí outros problemas, né, do organismo como um todo, né? Como amenizar essa irritação da pele, doutora, agora com esse tempo mais frio, assim? Tem uma dica final que tu pode deixar aí para finalizar o nosso Faz Bem de hoje? Em primeiro lugar, consultar um dermatologista de confiança para ver se você tem rosácea, né? Fazer esse diagnóstico e definir o tratamento. Ingerir muita água, usar filtro solar e usar hidratante, repetir isso todos os dias como uma rotina durante todo o inverno. Deixa o teu contato para quem está nos assistindo, tuas redes sociais, para que o pessoal possa procurar lá mais informações aí contigo na rede social. Então, a nossa clínica fica na Nilo Peçanha, 3245, e o nosso arroba é Gabriele com 2 L's e E, Adames Dermato. Muito obrigada pela tua participação. convite.